Mestre, recebendo o nosso cônsul adjunto Raul Torres Branco para responder algumas questões a respeito das eleições agora do dia 7 de outubro. Temos muitos eleitores aqui na Itália e este ano de 2018 nós temos uma nova zona eleitoral aqui no Vêneto e nós temos aqui a presença do nosso cônsul adjunto para responder algumas perguntas. E como foi essa decisão? Bom, na verdade a zona eleitoral, né, por definição, é sempre a mesma, né, para a Europa inteira é uma única zona eleitoral com divisões de municípios. Então, no caso, a gente tinha um município no norte da Itália, que era Milão, e dessa vez, como a gente pôde observar que há uma divisão geográfica muito grande dos eleitores, nós pedimos e obtivemos da Justiça Eleitoral a autorização para criar um segundo local de votação aqui no Vêneto, onde a gente identificou que havia uma concentração maior, até por razões históricas, de eleitores. E aí, nesse caso, depois dessa autorização, o que a gente procedeu foi a um recadastramento para verificar exatamente quantos eleitores a gente tinha aqui na região. Como foi, então, organizado esse recadastramento? Então, o recadastramento surgiu a partir de uma modificação da própria Justiça Eleitoral que passou a incluir no título eleitoral o endereço de fato das pessoas. Então, se antes todo mundo que era residente no norte da Itália, de certa forma, estava associado a Milão, eles passaram desde o segundo semestre de 2017 a serem associados a regiões mais precisas. Então, por exemplo, quem é de Veneza passou a ser associado ao Vêneto. Com isso, ficou muito mais clara a distribuição geográfica dos eleitores, com essa decisão da Justiça Eleitoral. Com base nisso, nós incentivamos, e aí com parceria com as associações, principalmente aqui da região do Vêneto, e também de Friuli, Venezia e Giulia, que são as regiões geograficamente mais distantes, né, da sede do consulado em Milão, nós incentivamos a que essas associações e os eleitores residentes nessas regiões fizessem um recadastramento para que o endereço deles junto ao cartório fosse atualizado e com isso passasse a constar uma localização mais específica. Então, ao invés de constar Milão ou norte da Itália, constasse Vêneto, constasse Veneza, constasse Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. Com isso, ficava mais fácil esclarecer onde esses eleitores de fato residem e que local e onde poderia ser aberto um local de votação mais próximo da residência deles. Então, o e-título, o que é exatamente? O e-título é um aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral que substitui a versão em papel do título de eleitor. Para as pessoas que estão registradas no exterior, por exemplo, já sabem que não existe mais título de eleitor impresso, porque com as mudanças de sessão eleitoral, de zona eleitoral, variações, isso acabava sendo uma coisa muito complicada, sem contar que as pessoas eram obrigadas a voltar ao consulado para retirar o título de eleitor, e a Justiça Eleitoral, enfim, considerou que não valia a pena fazer isso, era mais fácil tornar como o CPF. Você tem o número, mas não tem mais a coisa impressa. Então, e-título você baixa na Apple Store, na Google Play, enfim, está disponível para os principais modelos de sistema operacional de celular, e nele você preenche algumas informações, o seu número do título de eleitor, nome, data de nascimento, nome dos pais, e com isso você passa a ter acesso a essas informações e ao seu título no celular e inclusive também ao seu local de votação. Então, para as pessoas que votam na Itália, por exemplo, já há cerca de mais ou menos uns 10 dias, o local de votação exato já foi atualizado. Já consta tanto o local em Milão, para aquelas pessoas que estão registradas para votar lá, quanto o local em Veneza, para as pessoas que estão registradas para votar aqui em Veneza Mestre. Esse local já foi atualizado, então isso simplifica bastante para as pessoas. Tem o local e tem a seção onde elas vão votar direitinho. Então, quem não puder votar, como deverá proceder? Bom, quem não pode votar e está registrado como eleitor no exterior tem até 60 dias após cada pleito, Então, o primeiro turno é 7 de outubro até mais ou menos 5, 6 de dezembro, e do segundo turno, que é 28 de outubro, 27, 28 de dezembro, para justificar. A justificativa é feita pela internet por meio do sistema Justifica. As informações estão no nosso site, milão.itamaraty.gov.br, lá na seção Assuntos
eleitorais dentro do setor consular, ou pelo próprio site do TSE, onde está o sistema, tse.jus.br. Lá tem a informação do sistema Justifica. Essa é a primeira opção. A segunda opção, mas obviamente é menos prática, é mandar a documentação em folha, né, em papel, por correio, para o cartório eleitoral do TRE do Distrito Federal, portanto do Brasil. É claro, é mais fácil fazer o sistema pela internet, acompanhado da justificativa, que está lá informada quais são as possibilidades. Caso a pessoa não justifique no prazo, ela tem que regularizar a situação eleitoral naquele procedimento normal, ou pagar a multa e fazer o processo de regularização no Brasil. Quem é eleitor registrado no Brasil e estará no exterior no período, tem que lembrar que não há previsão de voto em trânsito no exterior, portanto não pode comparecer a um local e tentar votar, tá? Não há essa possibilidade, e para justificar deve verificar junto ao cartório da sua zona eleitoral. A maioria deles usa o sistema do Justifica, portanto é pela internet, mas cada cartório tem os seus próprios procedimentos, portanto é preciso verificar diretamente junto com o cartório eleitoral.